É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 10 de agosto, antevéspera do Dia dos Pais. Eu acredito que muitos filhos já devem ter pensado em presentear o seu pai. Quem sabe um terno, quem tem uma certa condição, vai dar certamente um carro de presente ao seu pai. Pode ser. Ou até mesmo um cinturão, não é? Ou quem sabe uma caixa de lenço. E esses lenços certamente vão ser usados quando seu pai chorar pelos desgostos, pelas contrariedades que muitos filhos causam aos seus pais. Portanto, nesse Dia dos Pais, não pense em apenas simbolicamente presentear o seu pai com algum objeto, com alguma coisa. O presente maior que seu pai espera receber de você na condição de filho é que você possa respeitá-lo mais, honrá-lo e reconhecê-lo como um herói. No Cada Dia de hoje, você vai ouvir o reverendo Jeremias falando o tema Meu Pai, Meu Herói. Porque é isso que nossos pais têm sido o representado para muitas famílias. É bem verdade que ninguém é perfeito. Talvez você tenha muitos queixumes do seu pai não ter correspondido, ser um pai ausente, ser um pai cheio de falhas. Mas lembre-se, só quem não tem falha é Jesus. Reconheça que você existe porque Ele lhe gerou. E é isso que você vai ouvir no Cada Dia agora, Meu Pai, Meu Herói. Olá, tudo bem? Você tem alguma pessoa que você considera um herói? Ou essa figura só existe nas telas dos cinemas e nos quadrinhos? Quem é o seu grande herói? Homem-Aranha? Homem de Ferro? Super-Homem? Apesar da figura do pai ter mudado ao longo da história, o pai sempre foi visto como aquela pessoa que é responsável em trazer o sustento para a família. Hoje, em muitas famílias, essa tarefa se divide entre pai e mãe. Isso não isenta o nosso pensamento da figura paterna. Imaginamos nosso pai como um herói em quadrinhos. Ele sempre estará lá para nos proteger de todo perigo, além de nos passar toda a sua experiência de vida. E você, considera seu pai como se fosse um herói? Por quê? Considero sim um herói. É minha vida, né? Tudo, né? É minha vida, é um super-herói, é um campeão. Apesar que não existe mais, né? Já fui, né? Porque ele fez muitas coisas, né? Assim, coisas muito difíceis para manter a casa. Nós somos 11 irmãos. Para ele ter conseguido criar esses 11 filhos no interior, que é o interior de Minas, ele é um herói. Você considera o seu pai um herói? Muito, amo muito ele. Por causa que ele é bom comigo, brinca às vezes comigo quando pode e sai sempre comigo também. Leva para passear, dá presente. Me deu um pouco de estudo, educação, princípio, um pouco de princípio, né? E isso está servindo para mim até hoje, né? Honestidade, acima de tudo. Meu pai sempre foi muito honesto nos negócios dele. E humildade, sabe? Meu pai trata todo mundo muito bem, sempre. O que você diria para o seu pai neste dia especial? Como eu falo todo dia, né? Eu acho que não precisa ter data certa. Eu te amo. Que ele é um exemplo, sabe? Se tem alguém que eu admiro de verdade na minha vida, é o meu pai. De coração. Se você tivesse que falar uma coisa pra ele assim, muito especial, pra deixar ele muito feliz, o que você falaria? Pai, eu te amo. Falaria pra ele que eu amo ele muito e que ele é e sempre vai ser o meu herói. Ai, que bonito. Sempre. Mora aqui no coração. Meu pai, meu herói. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. A figura do pai é muito importante para os filhos de uma família. A missão de um pai é dar sabedoria, proteção e experiência para os seus filhos. Nos últimos tempos, o cinema tem mostrado muito essa figura do pai como um super-herói, principalmente em filmes infantis em que atraem crianças e adultos. Procurando Nemo ganhou as telinhas contando a história dos peixes Marlin e seu filho Nemo. Nemo discute com seu pai e o desobedece, indo para uma região proibida e se perde.
A história mostra a viagem incansável do pai amoroso em busca de Nemo, que termina num final feliz. Já o filme Os Incríveis relata a história de uma família de super-heróis que tem superpoderes. Mas agora pai e mãe vivem numa vida normal, pacata, cuidando da sua família, mas acabam enfrentando uma crise na família. O pai é um homem que tem dupla personalidade. Ainda continua um super-herói, ajudando e salvando as pessoas dos vilões, e também trabalha numa companhia de seguros. Procura ser honesto, pensar primeiro nos clientes, prestar um bom serviço, ser leal à empresa e a todos os que nela confiam. Em casa, é bom exemplo de pai. Muitas vezes podemos aprender com as histórias retratadas em filmes e podemos trazê-las para a nossa vida real. Que bom seria se todos os pais fossem exemplos de amor, integridade e honestidade e orgulho para os seus filhos. Muitas vezes, o pai se torna o grande herói e exemplo para o seu filho. Por isso é fundamental o relacionamento saudável e a imagem presente desse pai que é um espelho para os seus filhos. Eu achava, de verdade, que meu pai era super-herói. Porque os momentos que eu tinha com meu pai era muito legal. Então, o final de semana que eu ficava com meu pai, eu sabia que ia ser irado. Então, a gente não ia no cinema assistir um filme. A gente ia tacar pipoca, fazer guerra de pipoca. Meu pai, meu herói. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Meu pai, meu herói. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Aqueles que foram criados com seus pais, em muitos casos, acabam associando o pai a um super-herói. Talvez não aquele super-herói que virá voando quando precisamos de ajuda, mas vemos na figura do pai aquela pessoa que luta por seus ideais e pelos de sua família. Muitas vezes, o pai acaba renunciando à sua história para que seu filho cresça, sobreviva e tenha a oportunidade de escrever a sua própria história. O filme italiano A Vida é Bela se passa na dura realidade da Segunda Guerra Mundial. Guido, o personagem, é um homem de bom coração, apaixonado, brincalhão, simples, infantil e com uma criatividade sem limite. Ele se casa com Dora e depois tem um filho, Josué. Depois de alguns anos, pai, mãe e filho são levados para o campo de concentração. Guido e o filho Josué ficam juntos no mesmo local. Guido fica num lugar para adultos e faz amizade com os meninos para que eles cuidem de seu filho, para que ele não perceba os horrores do campo de concentração. É aí que esse pai usa todo o seu amor e criatividade para manter a ingenuidade da criança longe de toda a maldade que o cercava naquele lugar. Guido fez seu filho Josué acreditar que tudo aquilo não passava de um grande jogo. Um pai que, mesmo com trabalho duro, consegue sorrir e fazer graça para seu filho, diante de uma situação tão dramática. O pai é um verdadeiro herói para ele. O pai é aquele herói que sempre está presente quando precisamos, seja para nos proteger de alguma coisa que nos assusta ou para nos passar toda a sua experiência de vida. Pai não é somente aquele que põe o filho no mundo. Pai é aquele que educa, que transmite a segurança da figura paterna, que faz um carinho, mas que corrige os erros para que não se tornem vícios. Por mais que os pais e filhos tenham gerações diferentes, sempre é bom cultivar uma amizade sincera desde a infância, mostrando o caminho da fé e da esperança, incentivando em tudo, mostrando o caminho, guiando os passos. Nos primeiros anos de vida, o pai é a primeira pessoa que mostra à criança que ela pode confiar em mais alguém além da mãe. E a forma com que a criança percebe o pai é simples. Ele representa a lei, ou seja, o convívio com essa autoridade ajuda a criança a ter noção de certo e errado, atitudes decisivas para a formação do caráter. Mas o pai, além de representar essa figura de autoridade, também pode se tornar um grande amigo. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Esses são Luiz e Karina, pai e filha, que sempre tiveram uma relação bem próxima. Essa relação começou desde quando ela nasceu, bem dizer. Com 8 anos a gente se separou, né? Com 15 anos ela veio morar comigo e hoje ela tem 24 anos e está comigo até hoje. Eu lembro que antes de morar com ele, quando eu morava com a minha mãe,
eu achava, de verdade, eu achava que meu pai era super-herói. Porque os momentos que eu tinha com meu pai era muito legal. Então, o final de semana que eu ficava com meu pai, eu sabia que ia ser irado. Então, a gente não ia no cinema assistir um filme. A gente ia tacar pipoca, fazer guerra de pipoca. A gente ia se divertir até o último minuto. E aí, quando eu fui morar com o meu pai, eu percebi que ele era uma pessoa normal, só que ele tinha características que ele se esforçava para aflorar. E aquilo fazia ele parecer um super-herói para mim. Então, ele tinha dificuldade financeira, de repente, mas ele fazia um piquenique super divertido. Ele tinha um problema no relacionamento, alguma coisa assim, mas ele estava sempre alegre. A relação que eu tenho com a minha filha é mais do que filha, né? Eu diria que nós somos amigos. E uma situação na faculdade fez a Karina perceber isso. Eu lembro que na primeira semana de aula, eu fiquei desesperada na aula de cálculo. E aí eu queria desistir e tal. E eu liguei pra ele e falei, pai, todo mundo sabe, só eu não sei e tal, eu vou embora. Ele me deu uma dura e eu fiquei muito brava com ele. E aí desligamos e tal. E eu fiquei, né? Só que, e na hora eu vi que era meu pai, só que depois ele foi me buscar. E ele veio como meu amigo me explicar o que ele estava querendo dizer com aquilo. E aí, acho que naquele dia, eu comecei a perceber que ele era meu pai, mas ele era meu melhor amigo. Só que ele usava a autoridade de pai que tinha para me influenciar como o melhor amigo que eu pudesse ter, né, que eu posso ter até hoje, né? Luiz também tinha uma relação de amizade com seu falecido pai. E aproveitando que amanhã é comemorado o Dia dos Pais, ele me pediu para deixar um recado. Então, se você tem o seu pai, que você dê valor a ele. Que no Dia dos Pais você dê um abraço no teu pai, porque só quem perdeu sabe quanto faz falta. É bonito ver a amizade entre pais e filhos se fortalecendo a cada dia. Muita gente teria coisas bonitas para dizer, não só em seu dia especial. Meu pai, obrigado por tudo que aprendi e que trago comigo. Nos momentos difíceis da vida, meu pai, você foi meu amigo. Sabe, papai, agradeço a Deus por tua preciosa vida, por ter dedicado o teu precioso tempo para cuidar de mim. Tudo o que hoje eu sou, devo a ti, meu papai querido. Hoje, olhando para você, percebi que tens um semblante cansado e sofrido, mas que ainda continua sendo um herói, sim, o herói do meu coração. Devemos valorizar a figura do pai enquanto o temos por perto. Mas devemos também nos lembrar dele no Dia dos Pais, comprando um presente, uma lembrança, o que também é muito bom. Mas o mais importante, não se esqueça de lhe dar um abraço e dizer o quanto você o ama. E você, o que queria dizer para seu pai nesse dia especial? Meu pai, meu herói. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira, logo depois do intervalo. Toda vez que a gente se debruça sobre o tema do amor de Deus, a gente é conduzido para essa ideia de que o amor dele é um amor que não coloca condições, que é o amor fruto da graça, que eu acho que é o grande tema da Escritura. Se me põe para falar sobre amor, rapaz, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu sei tão pouco. Acho que eu não sei nada. Ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver.
lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, chegando até você, trazendo uma palavra de consolação, de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, de amor e de esperança. Nossa conversa hoje é meu pai, meu herói. A palavra pai, ela nem sempre causa boa coisa em todo mundo, não é? Por quê? A vida não é perfeita, a vida não é plena e a vida é ao vivo. Tem gente que não conheceu o pai, tem gente que o pai abandonou, tem gente que o pai nunca quis conhecer, tem pai que machucou o filho com violência, tem pai que teve que ficar ausente da casa porque teve que trabalhar demais, tem filho abandonado de pai vivo que vive dentro de casa e tem aquele pai sustância, é ou não é? Tem um pai bacana. Nenhum pai é perfeito, entendeu? Nenhum pai é perfeito. Não enche seu pai dizendo, porque meu pai, óbvio. Não tem gente perfeita no mundo não, tá bom? Agora, aos pais, deixa eu dar uma palavrinha. Os pais sofrem um pouquinho, não sofrem não, gente boa. Vou ter que cruzar os braços aqui. Dia das mães, lá, dia dos pais, lá, baixinho, né? Mas não fica perturbado, não. Tem uma época, papai, que você é o exemplo para seu filho. Tem uma época que seu filho quer vestir igual você, falar igual você, ele quer ser o que você é na vida. Aproveite para abençoar seu filho. Tem uma época depois que os filhos têm um pouco de vergonha do pai. Eu lembro, meus filhos hoje já são todos casados, mas quando eles começaram a adolescer, eu levar na escola, um deles falava assim, pai, me deixa aqui, me deixa aqui. Deixa aqui. O que é, cara? Me deixa aqui. Depois eu descobri que ele estava meio acanhado a meu respeito. Hoje isso acabou, porque os filhos vão crescendo também. Hoje meus filhos têm a maior honra de me apresentar em qualquer lugar. E se eu chego num lugar e eles estão lá e eles me veem, eles largam quem está lá e vem cá me ver. Ser pai é uma construção. O pai não vem pronto. O pai não é porque ele gerou que ele é pai, não. Ele precisa aprender. A Bíblia tem um conselho interessante, tem vários, mas esse conselho, vou ler para você, pode? Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Pai, não irrita seu filho para ele não ficar desanimado. É melhor ser tio do que ser pai, sabia disso? É melhor ser avô do que ser pai. Por quê?
Avô e tio, não tem compromisso maior com esse menino de dar educação. O tio pode só dar presentinho, engraçar, o vô é aquele mel. Agora o pai, se o filho não funcionar direito e não ir bem, o que eles falam? Não tem pai! Não é assim que o povo fala? Ô pai, deixa eu te consolar. Você não será a perfeição, mas você pode ser um herói a vida inteira para o seu filho. Quero dar 4 sugestões, pode ser? Primeira delas, aceite seu filho. A gente gera filhos especiais, filhos que não têm o temperamento que a gente queria, filho que tem o jeito dele. Seu filho é ele. Seu filho é incomparável. Não há ninguém no mundo igual ao seu filho. Aceite o seu filho, celebre a ele. E se você tiver vários filhos, aceite cada um deles do jeitão que ele é. Ele vai até torcer contra o seu time. Aceite seu filho. A outra coisa é, você ao aceitar seu filho, você ajuda ele a te aceitar. Sabe por quê? A primeira tensão que a gente tem com o filho é que às vezes ele não gosta do nome que você deu para ele. Ó, pra você ver. E aí ele fala, meu pai não tinha uma cabeça para arrumar um nome decente para mim? E se for o caso, converse com ele, bata uma bola com ele. Fala com ele, meu filho, seu nome veio por causa disso. Beleza? Aceitação. Segundo, seja um pai amoroso. Pai amoroso descobre, Dr. Gary Chapman, ele escreveu um livro sobre as 5 linguagens do amor das crianças e dos adolescentes. Escreveu também sobre os casais. Ele disse que a linguagem do amor de uns é palavras de afirmação. De outros é o serviço que você faz para abençoar aquela pessoa. O outro é presentes. O outro é o toque físico. E o outro é qualidade de tempo. Todas essas 5 linguagens do amor devem ser manifestadas a seus filhos. Mas há filhos e filhas que precisam, todos eles, de palavras de afirmação. Pai, se você for um pai presente para sua filha, você evitará que sua filha corra para os braços de qualquer homem e de muitos homens. Não esqueça disso. Seja um pai presente e atencioso. Arrume seu tempo, organize sua agenda, passe tempo com seu filho e sua filha. Aceitação, dar tempo. Terceira sugestão, seja paciente. Isso é um fruto do Espírito Santo, não vem da gente mesmo. Nossa natureza é exigente, é machucar, é cobrar, é bater para ver se conserta. Mas pede ao Senhor que lhe dê paciência. A vida tem seus ritmos e os filhos têm ritmos diferentes dos nossos. E a gente precisa ver como é que a graça de Deus trabalhe com esses filhos. E veja você, a gente sozinho não consegue educar os filhos. Muita gente tem que cooperar para educar os filhos. Aproveite. Peça perdão aos seus filhos quando você perder a paciência, que é um jeito de demonstrar paciência, é voltando para consertar o que a gente não fez legal. Aceitação, estar presente. Qual é o outro que eu falei? Você está lembrando aí? Paciência. E o quarto, seja você um exemplo de homem de Deus. Meu pai, ô pai, você precisa orar pelo seu filho. Há pais que preocupam em dar estudo, dar comida, passear, comprar roupa, mas ele não preocupa com a vida espiritual do filho. A Bíblia diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ser um homem de Deus tem a ver com levar seu filho à igreja, aos cultos, à escola bíblica, à sua célula, mas tem a ver com você, meu paizão, ser o exemplo dentro de casa. O santo varão que faz o culto doméstico, aquele que ora individualmente pelos seus filhos, aquele que tantas vezes na madrugada levantou para orar e abençoar os seus filhos. E você sabe, filhos são para toda a vida. Os filhos, a gente não deixa de tê-los como filhos enquanto a gente vive. Eles podem ser doutores, políticos,
eles podem ser professores, eles podem ser vendedores, empresários, eles podem se casar. E se Deus lhe der a bênção, Mateus, de ver seus filhos sendo avós, eles continuam sendo filhos. Nunca deixe de orar pela conversão dos seus filhos. Esse é o maior presente que você pode dar. Orar. A conversão é um ato do Espírito Santo. É Deus que regenera, é Deus que transforma, é um ato soberano de Deus que vem e muda a pessoa e dá-lhe um novo coração. Papai, você já nasceu de novo? Você já tem a experiência da salvação? Você já rendeu sua vida a Cristo? Se você não fez, você precisa fazer para que seus filhos experimentem o caminho da salvação. Sabe o que vai acontecer? Enquanto você viver e depois que você partir, seus filhos se lembrarão: meu pai amou a Cristo, meu pai procurou obedecer a Cristo, meu pai procurou andar nos caminhos de Cristo e meu pai me ensinou no caminho da salvação. Mesmo você sendo destemperado, peça perdão. Mesmo que você tenha que correr muito para trabalhar, para sustentar essa família, arranje tempo com qualidade para servir, orar, cuidar, dar risada com cada um dos seus filhos. Não esqueça, a infância passa rápido, a adolescência passa rápido, a juventude passa rápido. Tudo passa muito rápido. Aproveite. Paizão, enquanto você pode ter seus filhos, celebre-os, curta-os. Se seus filhos já casaram, arranje um tempo para estar com eles. Se suas filhas estão casadas, arranje um tempo para estar com elas. Mas não se esqueça, nunca deixe de amar, orar e falar de Jesus para os seus filhos. Beleza? Eles vão lembrar: meu pai, meu herói, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Orar por você, paizão. Orar pelos pais que sofrem. Orar pelos pais que fizeram o melhor pelos seus filhos. Mas alguns ainda estão em descaminhos. Seguimos orando, na esperança de que o Senhor é gracioso e misericordioso. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero agradecer pelos pais e mães. Olhando agora nos olhos deles, nessa oração, pedindo que o Senhor abençoe seus filhos onde estiverem. Especialmente os filhos e filhas que lhes trazem dor, sofrimento e uma certa tristeza. Senhor, abençoa esses filhos. Mas eu quero orar também, Senhor, com gratidão por aqueles filhos e filhas que fazem nossa vida assim tão sustância, tão maravilhosa. Que eles sejam grandemente enriquecidos e abençoados pelo Senhor. E aquele pai que precisa de consolação, porque perdeu seu filho ou sua filha, concede-lhe a tua paz. Em nome de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham uma semana abençoada, celebrem bem, comemorem bem o Dia dos Pais e até o nosso próximo programa, segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.